Olá, meus amigos. Estamos dando início a este sonho tão maravilhoso que é o nosso podcast Pensando Fora da Caixinha. Eu sou o André Quintanilha, estou aqui com o meu amigo... Fala, minha gente. Eric Saboia, como meu parceiro, meu amigo, meu irmão, falou, é um sonho. Estamos começando agora o nosso podcast, que vamos trazer aí muito entretenimento sobre cultura, futebol, esporte, arte e outros conhecimentos mais. E hoje iniciamos um grande convidado, uma coisa que todo mundo sempre pensa como é. Então, estamos trazendo agora para fora da caixinha um pouco mais sobre a maçonaria. Deixar aqui nosso convidado se apresentar. A princípio, eu gostaria de fazer os meus agradecimentos ao André Quintanilha, o responsável, né, para colocar no ar essa maravilha, ao nosso querido irmão Eric, por estar administrando o pensamento fora da caixinha. Nós nascemos, criamos e sempre fomos obrigados a ficar dentro da caixinha. Então, tudo na normalidade é tudo aquilo que já estava pré-determinado. E fora da caixinha nos diz que alguma coisa é diferente da normalidade. Então, eu acredito que até o final eles vão me convencer a falar um segredo para vocês. Então, qual é o seu nome? Pode se apresentar aí. Me chamo José Ricardo Salgueiro de Castro, sou natural de Três Rios, hoje exercendo o cargo de grão-mestre da grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro, com muito prazer. Nossa vida ela é pautada naquilo que gostamos de fazer, e eu gosto da maçonaria. Bacana. Então, meu amado, Zé Ricardo, né? Zé Ricardo. Zé Ricardo. Antes de começar a falar sobre maçonaria, uma das coisas que nós tentamos construir nesse podcast é saber um pouco mais da pessoa, né? Um pouco mais da infância, chegar um pouco à adolescência, à juventude. Então, contar um pouco das suas histórias, né? Como você bem colocou, você é natural de Três Rios, cidade mais do interior do estado do Rio de Janeiro, região serrana, certo? Verdade. Então, como é que foi essa infância lá em Três Rios? A minha infância eu tenho certeza que deva ter sido igual a de qualquer um jovem, não é isso? O que mais me agrada na minha vida é que eu sempre fui uma pessoa independente. Fui independente com meus pais, estou sendo independente com a minha família, com meus filhos e até com meus amigos. Eu faço parte de uma geração, eu sou a 4ª geração na maçonaria, já estamos com a 6ª geração. Meu filho é maçom, meu sobrinho é maçom. Eu sou, na minha infância, lá no início, eu aprendi a ser serralheiro. Depois me formei na Faculdade de Ciências Contábeis. Desenvolvi o meu escritório de contabilidade até 2 anos atrás, data em que transferi para o meu filho, meu genro, que eles estão, graças ao grande arquiteto do universo, desenvolvendo as suas atividades. Me iniciei na maçonaria em 25 de outubro de 1980, ou seja, este ano eu faço 43 anos na maçonaria e ainda estou apaixonado. Não é pouca coisa. Eu costumo dizer que lá atrás eu nunca acreditava que eu iria ficar casado por muito tempo e na maçonaria por muito tempo. Então, eu estou casado com a mesma esposa durante 43 anos e estou fazendo 43 anos na maçonaria. Uma dobradinha que deu certo. E ininterrupto. Graças a Deus, a gente tem frequentado bastante os nossos templos, as nossas lojas e desenvolvendo um trabalho agradável. Mas você falou que é a 4ª geração na maçonaria. A minha geração é a 4ª. Na sua família, você... É da minha família. Meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meu pai, eu, meus filhos, ainda tenho sobrinhos e eu já tenho neto que é escudeiro. E o escudeiro, quando ele virar maçom, ele vai para 7. O escudeiro são jovens que entram numa instituição paramaçônica de 7 até 11 anos. Aí depois vai para demoler, aí depois dá a sua sequência à maçonaria.
o senhor falou para a gente agora que o senhor é grão-mestre. E como que é essa conquista para o senhor saber que o senhor é do interior do Rio e hoje assumiu o estado do Rio de Janeiro? É um prêmio, né? Eu nunca... Primeiro que o nosso regulamento só permite ser grão-mestre quem mora na capital ou no Grande Rio. E quando nós tivemos a oportunidade de nos candidatar, nós realmente fixamos uma moradia no Rio para poder cumprir o nosso intento, que seria a candidatura. E isso começou quando eu fui realmente grão-mestre adjunto, que é o vice do nosso grão-mestre eterno, Valdemar Sveiter. Eu fui 14 anos o seu vice. E ali eu aprendi muito. Né? Ali eu aprendi muito, ele me ensinou muito e que me deu uma alavancagem para que eu pudesse me candidatar a grão-mestre. E, graças a Deus, o grande arquiteto do universo, nós já fomos eleitos para a nossa segunda gestão. Mas assim, antes de chegar ao grão-mestrado, né, como que foi o seu... Por mais que tenha família, né, na maçonaria, a gente sabe que às vezes, por mais que o pai seja maçom, né, o filho não segue, não se aproxima, né? E como é que foi em que momento da sua vida você começou a se despertar para a curiosidade? Enfim. Eu sempre respeitei, além do meu avô, eu não conheci. Eu sempre respeitei meu avô na maçonaria, um homem íntegro, um homem sério, um homem radical, entendeu? Aí depois entrou meu pai. E convidados para entrar ainda com 18 anos, eu disse o seguinte, não, só depois da faculdade. Aí, quando eu já estava no meu último ano de faculdade, eles me convidaram, aí eu entrei. Mas é aquela história, você entra para satisfazer, muitas das vezes, o pai, o avô, num primeiro momento. E quando eu entrei, eu me apaixonei, entendeu? A maçonaria é uma escola. A maçonaria tem 33 graus na instituição que mais ensina. E nesses 33 graus, você vem cursando a cultura maçônica. E quando você chega no grau 33, você acaba tendo consciência que você não sabe nada e que tem que ser sempre um eterno aprendiz. Então, ela me empolgou tanto e cada vez mais eu fui ficando colado na maçonaria, cada vez mais gostando mais. E hoje eu tenho um prazer de estar exercendo a função que eu estou exercendo. Agora, interessante, né? O senhor teve a colocação que o senhor é a 4ª geração, sua família está indo para a 6ª geração. E como que o senhor conseguiu passar isso para o seu filho? Da mesma forma que seu pai passou, ou você, de alguma maneira, criou uma metodologia nova para seduzi-lo, para fazê-lo... Eu creio que ele tenha sido Demolei. Passou pelos princípios, mestre conselheiro. Isso aí. E chegou até a maçonaria como membro efetivo, que ele é hoje, né, como o senhor está falando. E como foi essa passagem? Presta bem atenção. Eu costumo dizer que essa consequência, essa sequência de iniciações na família é como se fosse um time de futebol. Você é botafoguense, outro é flamenguista, outro é fluminense, e o filho, para te agradar, ele acaba ou ficando no seu time ou ficando contra o seu time para poder discutir com você, porque a discussão nada mais é uma demonstração de amor entre as pessoas. Quando as pessoas não discutem é porque não existe ali nenhuma ligação, nenhum amor. Então, eu acredito até que a princípio, no início lá, quando ele foi para o Demolei, foi sim para me satisfazer o meu ego, talvez me agradar em alguma coisa. O meu neto, quando iniciou no escudeiro, já com 8 anos, quando nós estávamos indo para casa, ele falou assim, ó, agora nós estamos importantes, nós somos maçom. Que lindo. Você entendeu? Então, isso aí é o quê? 8 anos, o que ele pensa? Não pensa nada. Mas iniciou, está lá, escudeiro, daqui a pouco é Demolei, daqui a pouco é maçom. E começa a fazer o curso que eu disse que são os 33 graus. Certo. Então,
Eu sou um cara apaixonado. Falar comigo de maçonaria é meio complicado porque eu sou apaixonado. Claro. Agora, ô, Zé Ricardo, o povo quer saber, né? Existem Verdade. algumas curiosidades em relação à maçonaria, até porque a própria maçonaria em si, ela é um dos poucos órgãos no mundo que consegue manter suas particularidades reservadas. Você vai em qualquer outro lugar, um clube, qualquer outra instituição, e você sempre ouve alguém falando, e você não vê ninguém falando da maçonaria. Eu acho que isso é um grande princípio, né? Nós temos vários exemplos aí de maçons, seja em qual for o grau. Interessante é que desde o primeiro até o último, ninguém fala nada. O motivo é o seguinte, é que a maçonaria ela sempre foi discreta e muita população acredita que ela era secreta. Então, o que ocorre? Tem pessoas que não conhecem a maçonaria que têm até medo de perguntar, achando que é alguma coisa de outro mundo. Você Afinal, entendeu? se bebe sangue ou tem um bode? Mas aí é que está. Vamos contar a história do bode para todo mundo ficar sabendo. Isso é interessante. Como é que é o bode? Dizem que a maçonaria tem segredo. E esse segredo, o maçom só conta pro bode. Sabe por quê? Porque ele não fala, ele não responde. Então, o segredo fica guardado. Só berra. Essa é uma das histórias. A outra história é que há uma frequência, né, de pelo menos 2 horas por semana numa loja maçônica. E essa loja maçônica, o resto da semana fica trancada, fechada. E só se abre para ter essa reunião. E quando se abre essa reunião, aí sempre tem um cheiro característico de ambiente fechado. E tem aquele cheiro característico. Aí ele fala, cheiro característico de bode. Então os caras já saem de lá e já vem o bode aí. Então tem várias histórias, mas não tem bode, não tem sangue, não tem aquele negócio de ter que ceder o filho mais velho, o filho mais novo para sacrificar, para entrar na maçonaria. Então não ia ter geração, né? A maçonaria já teria acabado, né? Não, e outra coisa, quem é que consegue guardar esse segredo esse tempo todo? Ninguém. Verdade. Agora, uma pergunta, senhor, bem sucinta. O que é a maçonaria? Maçonaria é uma instituição que tem por finalidade tornar feliz a humanidade, pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela igualdade, pela solidariedade. Ou seja, nós estudamos que o maçom, quando entra, ele é um soldado que, por obrigação, tem que tornar feliz a humanidade. Agora, como você vai tornar feliz a humanidade se você não se corrigir? É verdade. Todo ser humano tem os seus defeitos, tem a sua... E você entra primeiro na nossa escola de aperfeiçoamento. Aí você corrige para depois você começar a tornar feliz a humanidade. Você colocou uma coisa interessante, que o filho ele vai torcer pelo futebol, por um time de futebol, mesmo que seja adversário do pai, porque discussão nada mais é do que uma demonstração de amor. De amor. Né? Você só ama com aquilo com quem você discute. Quando não ama mais, não se discute. Então, isso significa que na maçonaria tem discussões. Muita. A maçonaria só tem 2 discussões que a maçonaria proíbe, veementemente. Uma é uma discussão política e a outra é uma discussão religiosa. Perfeito. Cada um fica livre, né? Fica livre para professar o que quer e da forma que quer. Perfeito. Então, assim, o senhor diria que a maçonaria é progressista? Manja bem, a maçonaria tem de tudo. Nós estamos admitindo novos membros agora super progressistas. Tá? Aliás, o mundo está progressista, né? Antigamente, para você receber uma notícia do Japão, você levava 1 hora. Hoje você leva 1 segundo. E a população está nessa tirada, tá certo? Eu, por exemplo, não sei mexer no micro-ondas. O meu neto me dá aula de celular. Exatamente. Então, na maçonaria nós temos de tudo lá. Nós temos radicais, progressistas, a normalidade, eu acredito que em todas as instituições de hoje. Legal, isso é interessante. O que eu
penso, né, primeiro, mais uma vez agradecendo sua participação. Sábado foi sua posse nesse segundo mandato, né? Graças a Deus. Pode se chamar de mandato? Mandato. Mandato mesmo. E saber que o senhor hoje está aqui conosco. Como que o senhor vê hoje o Rio de Janeiro, politicamente, socialmente falando, com a questão da criminalidade, já que o senhor representa um órgão tão importante para o nosso estado? É uma tristeza. É a visão, não é só do Rio, não, de qualquer grande cidade. Principalmente o trânsito, entendeu? Cidades muito populosas, elas trazem essas sequelas. Hoje você vê 2, 3% dos moradores de comunidade que faz esse estrago todo. Perfeito. 97% do povo que vive nas comunidades são pessoas íntegras, são pessoas responsáveis. Mas esses 3% é que faz com que a imprensa, a mídia, faça com que fiquemos desiludidos, até com medo de transitar nas cidades. Aí você diz, não, grande cidade, as pequenas já começaram também. Você vê aí cidade com 50 mil habitantes, 40 mil habitantes, já tem todas as facções lá, já tem armas e tudo mais, entendeu? Então a segurança, hoje, ela está nas mãos de Deus, em primeiro lugar. E depois, as pessoas responsáveis pela segurança, elas são colocadas sem nenhum equipamento, sem nenhuma condição de segurança, no meio da comunidade e fica ali à vontade, aí são aproveitados, né? As pessoas marginalizadas aproveitam e acabam colocando essas pessoas reféns deles, e eles não podem praticar aquilo que eles aprenderam a fazer. Mas isso é uma ciência que eu acredito que só o ser humano vai consertar. Mas aproveitando esse gancho, né, falando sobre a questão dessa realidade social, cultural, ainda mais o peso que a instituição maçonaria tem, a maçonaria ela influencia politicamente. No mundo, não só aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, temos histórias que no mundo todo, né, a maçonaria sempre esteve envolvida de alguma forma, ou a maçonaria ou os maçons. Qual é a diferença? É a maçonaria que ela influencia no poder político, econômico, cultural, ou os maçons de formas individuais, né? Porque também tem essa questão, né, de que a sociedade é uma das coisas que ficam dentro da caixinha de cada ser humano, né, de que a maçonaria é um poder obscuro, né, exercendo funções, né, para se beneficiar e tentando, nesse podcast aqui, pensar fora dessa caixa, trazendo luz. Verdade. Essa nossa galera que vai ficar assistindo nas redes sociais. Isso é interessante. Então, vamos lá. A maçonaria, ela nunca se envolveu nessas áreas. No nosso aprendizado, nós aprendemos que nós, maçons, temos que tornar feliz a humanidade. E o maçom é igual o beija-flor no incêndio. Vai fazer a sua parte. Cada um vai fazer a sua parte. E engana a população que nós éramos, nós fizemos, nós já deixamos pronto. Não, a maçonaria faz. Hoje nós temos muitos vultos fazendo muita coisa. Só que a maçonaria, nós aprendemos que o que a mão direita faz, a esquerda não saiba, ou vice-versa. Nós somos proibidos a fazer algo e propagar esse algo. Então, nós temos muitos irmãos fazendo. Só para dar um exemplo, o doutor Valdemar, olha quantos livros eles escreveram defendendo o Aquífico Guarani, que é ali em São Paulo, o Bióbio lá na Amazonas. A riqueza da Amazônia é descomunal, entendeu? O Brasil é muito rico. Então, o doutor Valdemar tem vários livros que realmente aflora a nossa riqueza. E como nós temos muitos outros maçons também que estão nas fileiras trabalhando.
Boa, essa colocação do senhor foi boa, porque às vezes o público fica com a sua curiosidade. O senhor poderia, por exemplo, nos dar uns exemplos de brasileiros, grandes personalidades que foram ou são maçons? Maçons? Vamos botar aí, mais de 50% dos presidentes das repúblicas foram maçom. Interessante. O próprio Jânio Quadros, que todo mundo ainda discute, por que ele entregou, não é isso? Getúlio Vargas. Ou seja, é muita gente. E é aquilo que eu falei, a gente aprende que a mão direita não faça, então a gente também evita de querer propagar os nomes daqueles vultos. Presidente dos Estados Unidos, quase todos. Quase todos, né? Quase todos, você entendeu? Mas você vê, Tiradentes. A própria República, né? A própria... A José Bonifácio... A independência. Foi, não é isso? Assim, discutida primeiramente dentro de uma loja, pelo menos o que a gente lê nos livros. Dom Pedro I, ele entrou para a maçonaria e logo rapidinho já foi o grão-mestre da maçonaria. E você quanto tempo? Foi o relâmpago. Oi? E você quanto tempo para virar grão-mestre? Ah, eu levei 40 anos mais ou menos. Ele foi, mas ele era o imperador. Ele era um imperador, né? Então... Mas interessante foi essa mudança, né, do Império para a República, e José Bonifácio, né, que foi um grande incentivador, ele era maçom, né? Maçom, não, mas os grandes vultos, se você procurar, você vai ver que tem muito maçom. Hoje, tem muito maçom na política aí. Uns gostam deles, outros não gostam deles. Isso aí é uma outra questão, cada um tem seu eleitorado, a gente não tem que... Uma coisa é o que a maçonaria ensina, outra coisa é que a comunidade deixa você praticar. Exatamente. E deixa você realizar. Perfeito. Muitas das vezes você é produto do meio e na medida do possível você tem que fazer o que o meio pede, tá certo? E devagarzinho você vai implementando aquilo que satisfaça. Legal. Você vê aí quantos trabalhos que já se foi feito para humanizar as comunidades e alguns andaram dando certo, outros não deu muito certo, mas tudo saiu lá atrás, na cartilha. Então, aproveitando esse momento, né, para a população, principalmente para os mais jovens, o que o senhor diria hoje para um jovem se tornar maçom? O que é preciso? Primeiro, não se faz maçom se não for convidado. Uma pessoa, para entrar para a maçonaria, tem que ser convidada. E quem convidar tem que ter prestado atenção nessa pessoa para ver se ela tem as qualidades e as características para ser maçom. Quais são as qualidades? Respeitar o seu próximo, cuidar da sua família, ter a sua profissão, ter responsabilidade com aquilo que ele pretende gerir no futuro. Aí sim, ele já tem a qualidade de ser maçom. Agora, conversando, você acaba descobrindo se o cara tem queda para aquilo. Tá certo? Porque a maçonaria não é só ser maçom e aprender a ser maçom. A maçonaria você aprende a fazer filantropia, a fazer estudos, palestras, a você se envolver sem que se perceba naqueles menos favorecidos da sorte, para você tentar ajudar, tá certo? E nunca se aproveitar daquele momento. Então, a pessoa, para entrar na maçonaria, só por convite. E quando chega a convidar, pelo menos aquele proponente já conhece daquela pessoa várias qualidades para que ele entre. Entra todo mundo que é convidado? Nem sempre entra. Porque muitas das vezes a pessoa que convida não faz a pesquisa devidamente, como deveria ser feita, né? Aí acontece. Aí a pessoa acaba não entrando, ou quando entra, acaba sendo expurgada, porque a maçonaria ela expurga automaticamente. A pessoa chega lá dentro, aqui não é o meu ambiente, aí sai rápido. E qual a sua expectativa aí para esse novo mandato aí à frente do Rio de Janeiro aí? Mas já bem, nós temos, além de tudo aquilo que eu já disse, que é tornar feliz a humanidade, fazer com que o ser humano se prepare para cuidar daqueles que estão aí no mundo, que nós chamamos de profano. Quer dizer, o que é profano? Aquele que ainda não entrou na maçonaria. Fazer com que eles realmente tenham uma qualidade de vida melhor
tá certo? Aí nós temos as nossas plataformas de desejo. Eu tenho um desejo grande, que é construir a nova sede administrativa da grande loja maçônica Legal. do Estado do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Nós temos no Brasil todo grandes próprios de grandes lojas maravilhosas. E o Rio de Janeiro, por ser um estado importante no Brasil, ainda não tem assim um próprio que possa dar conforto aos maçons de fora. Interessante, então, essa informação, né? Então, o Rio de Janeiro hoje não tem assim uma sede-chave própria. Não naquela qualidade, naquela pujança que a gente teria que ter para receber os irmãos, não só do Brasil, mas de todo o mundo. E isso teria que ser na capital, propriamente dito? Normalmente, sempre é na capital. Mas como é que, assim, você colocou a respeito da entrada, da qualidade, né, do maçom. Agora, outra curiosidade que sempre permeia entre os amigos, na roda, conversando no bar. Isso. Afinal, maçonaria deixa o homem rico ou não deixa o homem rico? Deixa. Eu era muito pobre. Quando eu entrei na maçonaria, eu fiquei rico. Fiquei rico com as amizades que eu adquiri. Eu fiquei rico pela a capacidade de aceitação que os meus irmãos tiveram comigo. Eu fiquei rico porque onde eu ia, eu encontrava irmãos que me abraçavam, me beijavam, entendeu? Agora, aquela riqueza monetária tem nada a ver. Isso é uma questão interessante. Eu vou fazer 50 anos agora e eu cresci com isso, né? Não, quando crescer eu quero ser maçom porque eu vou ficar rico, fulano vou abrir um negócio, eles vão comprar só comigo, vou fazer um negócio. Quer dizer, as pessoas, por não ter o conhecimento, começam a deduzir as coisas. A interpretação errada. Sabe por quê? Vamos supor que hoje, na minha loja, nós temos lá hoje mais ou menos quase 100 irmãos. Aí entra um pedreiro. Maçom. No dia seguinte, chegou o pedreiro num consultório, se o médico é maçom, ele vai lá, abraça e todo mundo vê. Então, acho que o cara vai ficar rico, porque ele não tem diferenciação, que a maçonaria, todo mundo são iguais. Agora, é claro, né? Por exemplo, o senhor deu o caso aí do pedreiro. O pedreiro entrou na loja hoje. Vai calhar do irmão lá precisar fazer uma obra, vai contratar quem? Isso aí, essa aí é outra coisa também que é bom explicar. Nós damos preferência ao irmão? Damos. Desde que esteja igualitariamente com aquele que não é maçom. Se o outro é um profissional melhor, vai o outro. Agora, se o profissional equilibrar, nós escolhemos o irmão. Perfeito. Entendeu? Então, ou primeira seja, qualidade, né? Primeira é você satisfazer a necessidade daquele que quer contratar. E isso não é só em pedreiro, é em tudo, é em médico, é em psicólogo, é em engenheiro, em todas as profissões. A gente está falando muito sobre a palavra maçom, mas o que significa a palavra maçom? Maçom é pedreiro. Se você transformar o significado, quer dizer pedreiros, e a gente fala pedreiros livres. Na época lá das pedras, lá na época dos apóstolos, né? A profissão mais elogiada e a mais importante era de pedreiro, porque Nobre, né? a função de pedreiro era difícil. Aí, o que aconteceu? Foi evoluindo, e nós passamos a ser pedreiro especulativo. O que é pedreiro especulativo? Aquele que olham nas ferramentas do pedreiro as qualidades os quais eles utilizavam para fazer as grandes obras. E começamos a transportar esse significado simbólico para dentro do ser humano. Então, nós temos lá o esquadro. O que é que significa o esquadro? É que você tem que ser reto. Esquadramento, ereto, responsável. O compasso faz curvas, é que você tem que embelezar, e assim sucessivamente. Todos os símbolos de pedreiro hoje, porque nós somos pedreiros especulativos, ela dá um ensinamento naquele curso que eu disse que vai até 33 graus, para que aqui o irmão possa exercer essas qualidades aqui fora, num mundo que não é maçônico. Uma das outras coisas também que estou reparando, né,
na sua vestimenta, o que é isso? O que significa? Qual o nome? E todo mundo usa o mesmo... A maçonaria... A mesma roupa ou não? A maçonaria, ela tem uma forma de identificar. Eu já disse que é um colégio de 1 a 33, e cada vestimenta ele representa um grau. Isso é importante saber, viu, galera? Cada vestimenta representa um grau. Então é importante saber a vestimenta de cada grau. É verdade. Porque quando chega um irmão com a sua vestimenta, aí você sabe, esse irmão é grau tal. E na maçonaria tem local. De repente, esses os segredos que o nego fala que nós temos. Tem o local. O cara que está no primeiro grau senta num local, o cara que está no segundo grau senta no outro lugar, o terceiro, e assim sucessivamente. Entendeu? Aí o que acontece? Essa vestimenta é da pessoa que representa a grande loja no estado do Rio de Janeiro, que é do grão-mestre. Perfeito. Ou seja, do grande mestre. Então, cada maçom que chegar e encontrar o senhor vai olhar através da vestimenta do senhor, e vai entender, como se fosse um uniforme, né? Uniforme, ou seja, a identificação Forças Armadas, do cargo que eu exerço naquele momento. Por exemplo, na Forças Armadas você identifica muito pelas patentes, né? Isso, e a maçonaria pela vestimenta. Nós utilizamos o avental. O avental é igual ao avental da dona de casa, ou seja, os pedreiros antigos, todos eles trabalham com avental, com os bolsos para colocar as ferramentas, com aquelas coisas todas. E o avental ficou até hoje. E muitas das vezes... E como que surgiu essa vestimenta? A transferência exatamente dos pedreiros para os pedreiros operativos para os pedreiros especulativos. Aí foi colocando representações para que pudesse exprimir o grau das pessoas. Por exemplo, o grau 1, que é aprendiz, é uma pele de carneiro branquinha. Não tem nada, só uma pele de carneiro branquinha. Porque está começando. Está começando. Você entendeu? Aí você vai lá, o cara, está tudo branquinho, o cara está aprendendo. Não é isso? Aí você vai subindo. Cada grau tem uma coisa. E o senhor tem todas as suas vestimentas guardadas? Não só as minhas, mas de todas as outras, todos os ritos que a gente tem conhecimento. Eu tenho um museu de quase... uma sala de 100 metros quadrados com tudo que eu ganho. Eu não uso nada que eu ganho. Se você me der uma caneta de presente, vai para o meu museu. Legal. Tudo que você me dá de presente vai para o meu museu. Ah, não, se eu não vou usar, eu guardo no meu museu. Então, assim, a maçonaria ela é única, só tem o senhor, você como grão-mestre? Não. A maçonaria, como é que ela é organizada? Como é que ela se organiza? A maçonaria, ela é uma instituição. E iniciou lá na Inglaterra. Começou, na época, a política e a polícia prendia maçons, os caras escondidos, tal, aquela história. Juntou as três grandes lojas lá da Inglaterra e criou-se uma grande potência, que é a chamada Grande Loja Unida da Inglaterra. E dali se propagou para o mundo todo. No nosso país, nós temos aproximadamente 82 instituições maçônicas, independentes, 82? Em potências maçônicas independentes uma da outra. Mas só tem 3 reconhecidas. E essas 3 reconhecidas, uma é a Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro, a outra é o Grande Oriente do Brasil e o outro é o Grande Oriente do Rio de Janeiro. Então, a Grande Loja é da qual o senhor hoje preside. Eu faço parte. E as outras 79 são tão pequenas, tem 2, 3 lojas, idealizado por aqueles maçons que talvez não quiseram entrar numa potência reconhecida e estão aí, tem maçom até vendendo grau, vendendo, é um absurdo, mas isso aí tem tudo quanto é instituição, tem na religião, tem tudo quanto é lugar. Tem na religião, tem na medicina, tem tudo quanto é lugar. Mas as 3 potências reconhecidas são essas. E como que o senhor, por exemplo, então o senhor quer dizer que existe 3 grandes mestres hoje nós chamamos, no Rio de Janeiro tem 3 grandes mestres e por função ou por instituição, 2 depende administrativamente do Poder Central, que é Brasília. E a nossa é individual. Cada estado tem a sua independência administrativa. Eu ia perguntar ao senhor. Então, cada estado, na loja da qual o senhor,
na instituição da qual o senhor hoje é o grão-mestre, é independente. Eu sou mas independente. não tem um grande líder no Brasil. Não tem um grande líder no Brasil. Nós temos 27 grandes líderes que reunimos uma vez por ano, no mínimo, Isso que eu ia perguntar. Quase- Tem uma reunião de vocês quase anual. todo mês, mas pelo menos uma No por caso, ano. como se fosse, ou numa questão de organização, para que as pessoas possam entender, como se fosse nos Estados Unidos, que os estados são independentes, Independentes. né, que as suas leis penais, tributárias são independentes, mas se fizer a federação e tem... Para que possam se discutir defender, né? e determinar assuntos de interesse de todas as 27. E os outros seria como se fosse o Brasil, que tem o poder central em Brasília, Poder central, que determina... eles podem trabalhar nos estados, mas com certas limitações. Mas é claro que eu creio, sim, dessa maneira, que, por exemplo, o grão-mestre de São Paulo tem alguma representatividade junto ao senhor aqui, de Não. alguma maneira de consideração? Não, consideração, claro. Não Ele, falo de... ele- estou ele- falando... se ele é o porventura- chefe da potência em São Paulo, como eu sou o chefe da potência aqui, e temos um mútuo respeito, temos Claro, é isso que eu tô falando, o mútuo né? diálogo, a colaboração de... É um diálogo de alto diálogo, nível. Então, é verdade, é verdade. Minas Gerais, sábado mesmo estava lá, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo. Na sua posse, Na minha posse. na sua posse, como foi? Teve delegações? Veio gente de outros estados? Amigo, veio 5 estados e 12 representação de rito. Como assim? Representante de rito. Por exemplo, a maçonaria ensina vários ritos. Nós temos rito brasileiro, Schroeder, emolação, York, Rer, Adoniramita, moderno e brasileiro. E tem as instituições que tomam conta só do rito, aquela parte litúrgica. Uma parte é a sociedade em si, a outra parte é de como fazer em si a coisa, e tem esses grandes representantes de ritos que estavam lá presentes. Mas os mais importantes foram os quase 3.000 irmãos que compareceram nossa, com seus convidados. muito bom. Agora, esse que o senhor falou, esse rito de York, ele é oriundo da cidade de York, lá na Inglaterra? Não. Ele é oriundo de York, da Inglaterra. A emulação é dos Estados Unidos. Parecido um grau do outro. Schroeder já é da Alemanha. Legal. O nascimento. No Rito Escocês Antigo Aceito, escocês? Não. Nasceu... Você entendeu? Onde ele nasceu? Nasceu num conjunto, né? Aham. Tudo na minha cabeça até hoje veio da Inglaterra. Eu assim, na minha ignorância... Moderno, tem muitos que veio da França. Como diz que o moderno é um rito mais light, entendeu? Na minha ignorância, eu lendo, né, e assistindo alguns programas, eu jurava que a maçonaria era oriunda da Escócia. Quadro escocês. Porque a questão, né, o escocês que levou para a Inglaterra. Mas verdade. agora o senhor está me explicando que foi Não, a Inglaterra. a Inglaterra. E foi qual- Agora, muita gente chega aqui e defende e fala que é dos Estados Unidos. Depende, cada um ele defende. Principalmente o americano chega aqui, né? Porque o americano é muito nacionalista, né? Eles são muito patriotistas, então eles querem que a coisa tenha acontecido lá primeiro, né? É verdade. Mas dentro dessa questão dos ritos, né, que o amigo colocou, no caso, assim, as religiões têm seus ritos. Isso. Para ser maçom, tem alguma religião específica para poder fazer parte? Não. Né? E a maçonaria, qual o vínculo dela com a religião? A maçonaria só obriga a cada cidadão que quer entrar ter uma única obrigação: crer em Deus, que nós chamamos de grande arquiteto do universo. Mas lá dentro nós temos pessoas que professam toda e qualquer religião, desde que tenha uma adoração a Deus ou um respeito a Deus. Zé Ricardo, vamos falar agora. Tem muitas mulheres que vão nos assistir. Como que é a relação da maçonaria com as mulheres? Qual é o sentido
da maçonaria para com as mulheres. Por exemplo, eu fui casado com uma filha de um maçom. Então ela é chamada de sobrinha. Certo. Minha sogra, então, era chamada de cunhada. Então o senhor poderia explicar isso tudo para quem está nos ouvindo? O maçom, ele tem um tratamento de irmão. Então, todo maçom é irmão do outro. Tá certo? Então, a esposa do outro maçom é cunhada. É da vida normal, não é isso? E os filhos do maçom, sobrinha. Porque se você olhar o seu irmão de sangue, sua filha é sobrinha dele. Como o nosso tratamento é irmãos, tem sobrinha. Claro que dá uma confusãozinha aí quando o sobrinho entra para a maçonaria, que aí o cara é sobrinho e é irmão também. É irmão do pai. É. Era sobrinho, Aí o sogro entra, aí o cara é sogro e irmão da pessoa que casou com a filha dele. Então dá uma confusão. Mas uma coisa eu posso te garantir. Se o irmão for casado, ele só entra para a maçonaria se a esposa concordar. Ah, que legal. Se ela não concordar, ele não entra. Resumindo, é a mulher que manda. Nesse aspecto, ela manda. Viu aí, mulherada? Então aí, ó. Olha que interessante para vocês adquirirem mais respeito ainda pela maçonaria. Né? É uma das poucas instituições que o homem casado só pode entrar se você tiver de acordo. Se você não verdade. tiver... No caso, mas a mulher não pode iniciar na maçonaria no Brasil. Bom, vamos tentar explicar isso ao povo também. 90% das mulheres de maçom, elas criam uma instituição dentro de cada loja denominada Departamento Feminino. E as mulheres, elas são direcionadas a fazer a benemerência, fazer os benefícios, sopão, tratamento, e fazer a parte externa em nome dos maçons, e os maçons custeiam isso. E muitas delas querem mais alguma coisa, tá certo? Então nós já temos as filhas de Jó, que são as meninas de 11 até 21 anos. Temos a Estrela do Oriente, que como se fosse uma entidade paramaçônica acima de 21 anos. Não é maçônica, mas é paramaçônica, que é onde entra as mulheres qualquer uma mulher que tenha ligação com algum maçom. Filha, sogra, tio, tenha ligação, pode fazer parte. E no Brasil está iniciando, já tem muito tempo, mas muito humildemente, uma maçonaria chamada mista, que entra homem e entra mulher. E dizem que no Rio de Janeiro tem uma até chamada Rosa Mística, um negócio assim, mas ela não progride, não vai para frente. Agora está tendo um movimento da Inglaterra de criar a maçonaria feminina. Não é mista, mista entra homem e mulher. Então, a Inglaterra está querendo propagar no mundo todo a maçonaria feminina. Só entra mulher, homem não entra. Pode ser maçom, mas não entra. Entendeu? Mas isso ainda está num projeto. Engateando, né? Engateando. Então, eu acredito que a maçonaria no futuro, talvez eu não pegue isto, mas no futuro a gente já vai ter maçonaria feminina. No caso, no Brasil ainda a maçonaria feminina não tem. Feminina como feminina, não, mas mista já tem. Mista já tem. Já tem. Mas nessa, como você tinha colocado, tem 80 e tantas organizações maçônicas. Mas essas outras não tem nada. Essas outras só tem o arroz com feijão lá de maçom para poder angariar fundos e tal. Mas... sim, e nessa mista, o maçom que é da potência, no caso da organização da grande loja, isso. Ele não pode, ou ele pode ir. Há uma convenção, um acordo de intervisitação somente nessas 3 instituições que têm o reconhecimento mútuo. Perfeito.
que é a GOB, Até Grande pra- Loja e o Gorge, Até para no caso do defender Rio. a seriedade que A vocês seriedade. defendem, né? Verdade, porque não daqui a pouco Se vira blindarem, bagunça. né? Vira bagunça, é igual o botequim, cada esquina tem um. Tem uns anúncios que às vezes aparecem nas redes sociais de uma pessoa vendendo. Vendendo grau. Você vendendo quer ser grau. maçom? Você quer ficar rico? Exatamente assim, você quer ficar rico, quer um encontro, quer não sei o quê. Isso, E é. tem de amigos que caem nisso, que. Agora, falando como autoridade, como o senhor, né? Hoje que no Rio de Janeiro, o senhor é o chefe do executivo maçônico, vamos dizer assim. Qual é a relação da maçonaria com o iluminismo? Muitas pessoas propagam isso sobre os Mas bem, Illuminati. é o Illuminati, não o Iluminismo. Né? Nós temos duas facções de Illuminati. Uma provém da maçonaria, é uma instituição paramaçônica, que é um grau acima do Demolei. O Demolei vai dar o grau, depois entra o Sênior Semolei, e quem quiser tem autorização para entrar no Illuminati. Então é pós, depois ser maçom. Não, pode ser maçom antes de entrar no Illuminati, mas pode ser no Illuminati que, se não quiser entrar para a maçonaria, é para seguir. Porque o que é que eu demolei? É uma escola de líderes. A gente pega o garoto lá com 11 anos e ensina ele a ser um líder. E o Illuminati nada mais é do que esse aperfeiçoamento. Você entendeu? Agora, tem um Illuminati aí, andando por aí, que propaga só coisa ruim e não tem nada a ver com maçonaria. Você entendeu? Então há uma confusão. Aquilo é ruim ou é bom? Uma coisa eu te garanto: o Illuminati que veio da Ordem de Molay é a melhor que tem. É interessante porque eu recebo muita solicitação de amizade no Instagram e as pessoas fiquem rico, venha para o Illuminati e se associam essas duas coisas até pela seriedade da maçonaria. Então é bom esclarecer você também que recebe o convite para seguir ou para ser seguido pelos Illuminati, saber essa origem aí, saber o que é bom e o que é ruim. Não, mas eles não pegam as pessoas da sociedade, eles pegam o Illuminati real, valorizado, eles pegam dos Demolay. E os Demolay não são bobos. A hora que chega a Sênior Demolay com 21 anos, eles sabem para que lado ele vai. O Illuminati ruim, amigo, esse aí a gente... Aconteceu isso comigo, meu irmão é Demolay. E eu mandei para ele falou algo similar ao senhor. Sai fora, irmão, isso aí não tem nada a ver. E tal. Ele explicou algo bem similar ao que o senhor falou. Então isso é interessante. Agora, Zé Ricardo, muito gratificante para a gente recebê-lo, né? A gente conhece a importância da maçonaria na sociedade em geral, os trabalhos filantrópicos, o trabalho de formação social do homem na sua essência de caráter, de tudo isso. E eu queria que o senhor deixasse uma palavra aí para o jovem brasileiro em relação à esperança no país, ao que ele pode esperar e se vale a pena ser maçom. André, eu não vou falar para jovens, eu vou falar para a humanidade toda, seja que idade for. Muitas das vezes, eles cobram da maçonaria alguns assuntos pontuais. Por que o fulano, por que o ciclano, E muitas das vezes a maçonaria não trabalha assim. A maçonaria tem as suas obrigações e tem que trabalhar no silêncio. Nenhum maçom está autorizado a fazer isso ou aquilo e colocar no jornal e fazer propaganda. Eu posso afirmar que a maçonaria é de muito poucas instituições sérias ainda no mundo. E que ela realmente trabalha para tornar feliz a humanidade. Quanto a resolver um problema político, um problema religioso, um problema de uma comunidade, um problema de outro, esses problemas a gente não vê como pontos pontuais, porque quando você faz um trabalho, você tem que fazer um trabalho total para todo mundo. Você vai ali na rua Joaquim da Silva para poder resolver um problema. Não, eu tenho que resolver o problema da humanidade. Eu não posso escolher um problema pontual e ir lá resolver, e muito menos propagar aquilo que eu fiz. Embora
estejamos com obrigação de fazer. Então, muitas das vezes, há uma crítica direcionada porque você não fez aquilo, porque você não fez aquilo outro, e cobram diretamente da gente. E não é. A gente tem que trabalhar abertamente para satisfazer as necessidades de todos, seja o pequeno, o médio, o grande. Você quer ver? Agora, com a pandemia, nós estamos criando comissões para que possa esclarecer a humanidade da Covid longa. O que é Covid longa? Eu nunca ouvi falar nisso, né? É que passou a Covid aí e deixou sequelas. Tem gente que tem sequela que não percebe que aquilo é sequela da Covid. Verdade. Tem gente que ficou ansioso, tem gente que ficou com dores na junta, tem gente que ficou falta de ar, tem gente que... Ou seja, nós já estamos começando a fazer esse trabalho para conscientizar essas pessoas e que, pelo estudo, porque muitas das vezes muita gente não conhece o que é o Covid, mas pelos estudos eles acreditam que esse mal dessa pandemia que nós tivemos, se não tiver nenhuma outra, leva-se de 1 a 2 anos para largar o corpo, entendeu? Então, o que a gente já pode adiantar de vez para que você que tem algum problema que apareceu da pandemia para cá, é simples, é fazer o que o Papai do Céu ajudou, ensinou, dormir 8 horas por noite, não utilizar droga nenhum, nem cerveja, nem cachaça, e quanto mais as outras mais horríveis. Ter uma alimentação saudável, fazer um exercício pelo menos 3 vezes por semana. Isso eu garanto a vocês que se fizer isso, daqui a 1 a 2 anos, a sequela da Covid foi embora e você vai viver tranquilo. Então a maçonaria, sim, ela tem que pegar os problemas e tentar resolver os problemas para a humanidade. Você entendeu? Para isso, nós precisamos de mais soldados. Claro, vamos pensar na sociedade. As pessoas, não as pessoas mais ricas, mas as melhores pessoas que possam encarar o seu próximo com carinho, com amor, para que ele possa dar de si aquilo que aquela pessoa que não teve a oportunidade vai precisar. Então eu tenho certeza que a maçonaria ainda vai ficar por muitos e muitos anos com uma grande instituição, uma instituição que realmente torna-se feliz a humanidade. Vamos só dar uma comparadazinha. Eu costumo dizer que, graças às religiões, o ser humano ainda tem condição de viver. Talvez o medo por um poder mais acima segura um bocadinho a humanidade. Sim. Porque se ela ficar descrente, ela não respeita mais ninguém. E a maçonaria é a mesma coisa. A maçonaria está aí para quê? Para dizer a você, ser humano, que desistiu ou tem algum problema, está insatisfeito, que a vida ainda compensa. Que você realmente trata o seu semelhante como você gostaria de ser tratado, porque isso é vida, isso é saúde, isso é consequência que nós vamos ter na frente para agradar a nossa família, o nosso próximo, né? Ou seja, é tentar remar contra a maré dessa sociedade que vem impondo uma regularidade de distanciamento afetivo, do não amor, da não tolerância, né? E justamente pensar fora da caixinha, que é um prazer inenarrável. Nós temos hoje duas sociedades. A que vive como sociedade normal e aquela que escuta as mídias. Exatamente. A mídia hoje ela transforma qualquer notícia, ou agradável ou desagradável, assustadora para o ser humano. E muitas das vezes coisas pontuais. Poucas empresas de mídia igual a de vocês têm a coragem de trazer pessoas aqui que esclareçam o povo. O povo precisa de esclarecimento. Ele precisa de sair de casa e saber que ele é um ser humano, que é uma pessoa individual no meio daquela comunidade em qual ele vive, e se ele trouxer paz a outra pessoa, ele vai ter paz.
entendeu? Então, tá de parabéns o Pensando Fora da Caixinha, porque pode até não acreditar em nada que eu disse, pode até, o cara é bobo, falou um monte de besteira aí e tal, mas uma coisa eu garanto que eu falei do coração e falei de tudo aquilo que eu aprendi até hoje. Quero, assim, em nome do Pensando Fora da Caixinha, Zé Ricardo, te agradecer esse privilégio que o senhor nos deu de passar esse momento aqui, aprendendo um pouco mais, recebendo uma pessoa incrível e saber que a cidade de Três Rios deu alguém tão especial aí pra gente aí pro estado do Rio de Janeiro, tá? Muito obrigado aí, nossa gratidão aí por tudo aí e desejamos sucesso nesse novo mandato. Mais uma vez agradeço você, André, você, Eric, e desejo que vocês continuem nessa toada, nessa forma de fazer com que as coisas realistas cheguem em você que está aí do outro lado da tela. Um beijo no coração de todos. Obrigado. E quero aqui agradecer, minha gente boa, esse foi o Pensando Fora da Caixinha, nosso primeiro de muitos, justamente para trazer informação, um bate-papo leve, tranquilo, sobre educação, sobre cultura, sobre esporte, sobre diversidades de temas que permeiam a sociedade. Então, vem com a gente, semana que vem tem mais aí. Pensando Fora da Caixinha, o seu pensamento nunca mais será o mesmo.